Deixe-me fazer uma pergunta, e quero que seja completamente honesto consigo mesmo. Já reparou que, mesmo quando come menos, mesmo quando vai caminhar, mesmo quando tenta fazer tudo certo, aquela gordura abdominal simplesmente não sai do lugar? Acorda de manhã, olha no espelho e pergunta a si mesmo o que aconteceu. Antes, conseguia perder alguns quilos apenas cortando o pão durante uma semana. Agora, parece que o seu corpo parou completamente de ouvir, como se tivesse a sua própria agenda. E não importa o que faça, essa gordura abdominal teimosa e frustrante fica exatamente onde está. Ou pior, continua a crescer. Ouço isso dos meus pacientes todos os dias. E todos os dias digo-lhes a mesma coisa: não é preguiça. Não está partido. E isto não é absolutamente culpa sua. Aqui está o que ninguém lhe está a dizer, e o que passei mais de 20 anos como médico a tentar ajudar as pessoas a compreender. Depois dos 60, o seu corpo passa por um conjunto dramático e amplamente invisível de mudanças. O cortisol sobe. O estrogênio e a testosterona caem. O microbioma intestinal muda. O fígado torna-se menos eficiente. E as células de gordura, particularmente o tipo perigoso que vive no fundo da barriga, envolto nos órgãos, chamada gordura visceral, tornam-se quase completamente resistentes às dietas tradicionais e à restrição calórica. Pode passar fome e essa gordura ficará. O seu corpo está a protegê-la. Mas aqui está a parte que muda tudo. Existem 9 alimentos específicos, alimentos comuns e baratos que pode encontrar em qualquer supermercado, que demonstraram em pesquisas clínicas revisadas por pares atacar diretamente os mecanismos biológicos que criam e sustentam a gordura visceral. Não fazendo-o passar fome. Não tornando-o miserável. Mas mudando a química interna do seu corpo ao nível hormonal, inflamatório e metabólico. Sou o Dr. Hiroshi Sato. E nos próximos minutos vou guiá-lo por cada um desses alimentos, explicar exatamente por que razão cada um funciona e dizer-lhe precisamente como usá-los. Fique comigo, porque o que partilho hoje pode genuinamente mudar a sua saúde, a sua energia e a sua vida. Antes de entrarmos na lista, quero pedir-lhe um pequeno favor. Se está a achar esta informação valiosa, e prometo-lhe que só vai melhorar a partir daqui, por favor, tome um único segundo agora mesmo e clique no botão de subscrição abaixo deste vídeo. Um toque, só isso. Publico um novo vídeo todas as semanas. Tudo concebido especificamente para pessoas com mais de 60 anos. Tudo completamente gratuito. Tudo baseado em ciência real. Sem modas, sem suplementos que estou a tentar vender. Apenas informação honesta que o seu corpo merece. E enquanto está lá, deixe-me um comentário. Diga-me de que cidade ou país está a assistir. Leio todos os comentários pessoalmente e fico sempre tocado com o alcance desta comunidade. Seja de Lisboa ou do Porto, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, de uma pequena cidade no interior ou de uma cidade movimentada, quero saber que está aqui. Escreva a sua localização abaixo. Demora 2 segundos e significa mais do que imagina. Por que razão a gordura abdominal depois dos 60 é tão diferente? Agora, vamos falar sobre por que razão a gordura abdominal depois dos 60 é tão fundamentalmente diferente, e tão mais difícil de combater, do que a gordura abdominal em qualquer outra fase da vida. A gordura visceral não é a gordura que pode ver ou apertar. Não é a camada mole debaixo da pele. A gordura visceral vive dentro da cavidade abdominal. Envolve o fígado, o pâncreas, os intestinos e o coração. Não a consegue sentir. Por vezes, nem a consegue ver. Uma pessoa pode ter níveis perigosos de gordura visceral sem parecer dramaticamente com excesso de peso. E não é apenas estética. Esta gordura é metabolicamente ativa. Funciona quase como um órgão hostil trabalhando diretamente contra a sua saúde. Pesquisas publicadas no Journal of the American Medical Association associaram níveis elevados de gordura visceral a risco elevado de diabetes tipo 2, doença cardiovascular, AVC, doença de Alzheimer e várias formas de cancro. Então, por que razão a gordura visceral se torna tão mais difícil de perder depois dos 60? 3 razões. A primeira é o declínio hormonal. Quando o estrogênio e a testosterona diminuem, o corpo sinaliza o armazenamento de gordura para se reposicionar no abdômen. Este é um mecanismo de sobrevivência antigo. A sua biologia acredita que a gordura central protege os seus órgãos em tempos de escassez. Não sabe que vive num mundo moderno. Está a tentar protegê-lo, e ao fazê-lo, está a prejudicá-lo lentamente. A segunda razão é a inflamação crónica. A gordura visceral secreta ativamente proteínas inflamatórias chamadas citocinas, incluindo a interleucina 6 e o TNF-alfa. Estas citocinas tornam as suas células resistentes à insulina, abrandam o metabolismo e tornam a própria gordura visceral mais difícil de decompor.
É como se a gordura tivesse construído o seu próprio sistema imunitário. A terceira razão é a sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. Depois dos 60, a maioria das pessoas perde de 3 a 5% do músculo por década. Menos músculo significa um metabolismo em repouso mais lento, e a gordura visceral acelera ativamente a perda muscular. Portanto, quanto mais gordura visceral acumula, mais lento fica o metabolismo, e mais gordura visceral se acumula. Uma armadilha biológica. Mas toda a armadilha tem uma saída. E a saída aqui é a nutrição direcionada. Deixe-me mostrar-lhe exatamente como isso se parece. Alimento número 1. Abacate. O abacate é um dos alimentos mais poderosos e menos aproveitados disponíveis para pessoas com mais de 60 anos. Funciona através de um mecanismo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. O abacate é extraordinariamente rico em ácido oleico, um ácido gordo monoinsaturado demonstrado em múltiplos ensaios clínicos que reduz diretamente a gordura abdominal. Um estudo de referência na Penn State University descobriu que os participantes que consumiram o abacate por dia durante 12 semanas experimentaram uma redução mensurável e estatisticamente significativa na gordura visceral, em comparação com um grupo de controle que comia as mesmas calorias provenientes de outras fontes de gordura. O ácido oleico funciona ativando uma via génica chamada PAR-alfa, que instrui as células do fígado e dos músculos a usar a gordura como combustível em vez de armazenar. Este é um mecanismo molecular documentado, não uma teoria. Além do ácido oleico, o abacate contém mais potássio do que uma banana, o que reduz a retenção de água e o inchaço que frequentemente torna a gordura visceral pior do que realmente é. E o seu alto teor de fibra solúvel alimenta as bactérias intestinais responsáveis por reduzir a inflamação sistémica, a mesma inflamação que mantém a gordura visceral no lugar. Como usar? Meio abacate por dia é suficiente. Adicione aos ovos pela manhã ou fatio numa salada ao almoço. É assim tão simples e eficaz. Alimento número 2. Mirtilos. Se é uma fruta que recomendo a todos os pacientes com mais de 60 anos que me procuram preocupados com a gordura visceral, é o mirtilo. Não porque está na moda, mas porque a ciência é genuinamente notável. Os mirtilos estão entre as fontes alimentares mais ricas em antocianinas, uma classe de antioxidantes flavonoides estudados extensivamente pelos seus efeitos no metabolismo da gordura. Um estudo da Universidade de Michigan demonstrou que animais alimentados com uma dieta enriquecida com mirtilos acumularam significativamente menos gordura visceral do que os animais de controlo. Mesmo com a mesma ingestão calórica total. As calorias eram as mesmas. O armazenamento de gordura era dramaticamente diferente. A única variável eram os mirtilos. Em estudos humanos, o mecanismo opera através de 2 caminhos distintos. Primeiro, as antocianinas suprimem a diferenciação de células de gordura ao nível da expressão génica, literalmente interferindo com a capacidade do seu corpo de criar novas células de gordura. Segundo, reduzem dramaticamente os níveis circulantes de interleucina 6 e TNF-alfa, as exatas citocinas inflamatórias que a gordura visceral usa para se sustentar e proteger. Como usar? Uma chávena de mirtilos por dia é o limiar terapêutico estabelecido na pesquisa. Frescos ou congelados, não faz diferença, pois o teor de antocianinas é equivalente em ambas as formas. Adicione-os ao iogurte, à aveia, ou coma-os simples. Torne isto inegociável no dia a dia. Alimento número 3. Peixes gordos, salmão, sardinhas, cavala, arenque. Estes não são apenas alimentos amplamente saudáveis. São algumas das intervenções mais direcionadas contra a gordura visceral disponíveis no fornecimento natural de alimentos. Os peixes gordos são a fonte alimentar mais rica em ácidos gordos ômega 3 de cadeia longa, especificamente EPA e DHA. Estes ômega 3 ativam uma proteína chamada adiponectina, que circula na corrente sanguínea e sinaliza às células de gordura visceral para libertar a sua energia armazenada e permitir que seja queimada como combustível. Níveis baixos de adiponectina são um dos marcadores biológicos mais consistentes de gordura visceral elevada. Os ômega 3 aumentam a adiponectina, e a gordura visceral diminui. Simultaneamente, o EPA e o DHA estão entre os compostos anti-inflamatórios naturais mais potentes conhecidos pela ciência nutricional. Suprimem diretamente a produção de citocinas de que a gordura visceral depende para a sua própria autopreservação. Um estudo publicado no International Journal of Obesity descobriu que adultos que consumiram peixe gordo 2 vezes por semana perderam significativamente mais gordura visceral ao longo de 12 semanas do que os participantes que comiam as mesmas calorias totais sem peixe gordo, sem quaisquer outras alterações dietéticas necessárias. Como usar? 2 a 3 porções por semana é o objetivo. Se o salmão fresco está fora do seu orçamento, as sardinhas em lata embaladas em azeite são igualmente eficazes, e está a combinar 2 itens desta mesma lista ao mesmo tempo. Alimento número 4. Chá verde. A maioria das pessoas pensa no chá verde como uma bebida agradável e ligeiramente saudável, um antioxidante suave, algo agradável de manhã. Depois veem os dados clínicos,
e essa percepção muda completamente. O chá verde contém um catequino específico chamado EGCG, epigalocatequina-galato. O EGCG é um dos compostos naturais mais amplamente estudados na literatura científica sobre a redução da gordura visceral. Um ensaio clínico randomizado e controlado publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que os participantes que consumiram chá verde contendo EGCG diariamente durante 12 semanas perderam em média 17% mais gordura visceral do que o grupo placebo, não gordura corporal total, mas especificamente imensurável gordura visceral. O mecanismo é bem compreendido. O EGCG ativa uma enzima chamada AMPK, proteína quinase ativada por AMP, que funciona como um interruptor metabólico mestre nas suas células. Quando o AMPK é ativado, as suas células mudam do modo de armazenamento de gordura para o modo de queima de gordura, e o EGCG impulsiona este processo especificamente no tecido adiposo visceral. Como usar? 3 chávenas de chá verde quente por dia, consumidas sem adoçante. De 30 dias. Os resultados serão mensuráveis. Alimento número 5. Vegetais crucíferos, brócolos, couve-flor, couves de Bruxelas, repolho. Estes vegetais partilham uma propriedade bioquímica que os torna singularmente eficazes contra um dos impulsionadores mais negligenciados da gordura visceral em pessoas com mais de 60 anos, que é o desequilíbrio de estrogênio. À medida que envelhecemos, um processo chamado aromatização faz com que o corpo converta testosterona em estrogênio, tanto em homens como em mulheres. O tecido de gordura visceral é particularmente ativo nesta conversão. Mais gordura visceral significa mais atividade da enzima aromatase, o que significa mais estrogênio. O estrogênio elevado impulsiona mais acumulação de gordura visceral. O ciclo alimenta-se a si próprio, e raramente é discutido na medicina convencional. Os vegetais crucíferos contêm um composto chamado indol 3-carbinol, que é convertido no processo digestivo em diindolilmetano, comumente conhecido como DIM. O DIM apoia o metabolismo saudável do estrogênio, orientando o excesso de estrogênio para um metabolito mais seguro e menos potente, em vez da forma que impulsiona o armazenamento de gordura. Essencialmente, perturba o ambiente hormonal de que a gordura visceral depende para crescer. Como usar? Uma porção de vegetais crucíferos por dia é suficiente para produzir um efeito significativo. Cozinhe-os a vapor, assos, coma-os crus. O método de preparação importa muito menos do que a consistência do consumo. Alimento número 6. Ovos. Durante décadas, os ovos foram injustamente e incorretamente difamados. A ciência foi desde então exaustivamente revista, e o consenso mudou dramaticamente. Os ovos não são apenas seguros para a grande maioria dos adultos com mais de 60 anos, são um dos alimentos metabólicos mais poderosos que pode comer. A razão é a qualidade da proteína. Os ovos contêm todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções que correspondem quase perfeitamente às necessidades metabólicas humanas. A proteína tem um alto efeito térmico, o que significa que o seu corpo queima mais calorias a digeri-la do que com gordura ou hidratos de carbono. Também suprime a grelina, a hormona da fome que tende a estar elevada nos seniores, e fornece a matéria-prima de que o seu corpo precisa para manter a massa muscular e manter o metabolismo suficientemente alto para queimar a gordura visceral. Os ovos são também uma das melhores fontes de colina, um dos nutrientes mais comumente deficientes em adultos com mais de 60 anos. A colina é essencial para a função hepática, e o seu fígado é o principal local de oxidação de gordura no seu corpo. Um fígado com deficiência de colina acumula gordura em vez de a queimar. Como usar? 2 a 3 ovos por dia é adequado para a maioria dos adultos saudáveis. Se o seu médico aconselhou de outra forma, siga as suas orientações. Mas se tem evitado os ovos por preocupações desatualizadas com o colesterol, a ciência atual apoia fortemente a sua reintrodução. Alimento número 7. Alho. O alho tem sido usado medicinalmente há mais de 5.000 anos em praticamente todas as culturas da Terra. A biologia molecular moderna está agora a revelar exatamente por que razão merece essa reputação. O composto ativo no alho cru é a alicina, uma molécula contendo enxofre que é libertada quando o alho é esmagado ou picado e deixado a repousar antes de ser consumido ou cozinhado. A alicina demonstrou em múltiplos estudos revisados por pares reduzir a acumulação de gordura visceral ao suprimir a expressão de genes responsáveis pela formação de células de gordura e pelo armazenamento de lípidos. Um estudo clínico de 2011 demonstrou que a suplementação com alho produziu reduções significativas no peso corporal total e especificamente na gordura visceral, sem qualquer outra modificação dietética. O efeito foi atribuído principalmente à capacidade da alicina de reduzir os níveis circulantes de insulina e suprimir a maquinaria genética da criação de células de gordura. O alho também reduz significativamente o cortisol, a hormona do stress que se torna cronicamente elevada em muitos adultos com mais de 60 anos. E esse é um dos impulsionadores biológicos mais diretos da acumulação de gordura abdominal. Quando o cortisol está persistentemente alto,
o seu corpo bloqueia a gordura na região abdominal como armazenamento de energia de emergência. Reduzir o cortisol ajuda a libertar esse bloqueio. Como usar 2 a 3 dentes frescos por dia. Esmaga-os. Deixe-os repousar 10 minutos antes de cozinhar para maximizar a libertação de alicina, e adicione-os ao que já está a fazer. Alimento número 8. Leguminosas, lentilhas, grão de bico, feijão preto, feijão encarnado. Feijão branco. Esta categoria de alimentos está entre as intervenções metabólicas mais poderosas disponíveis em todo o fornecimento alimentar. E é dramaticamente subutilizada por pessoas com mais de 60 anos. As leguminosas têm um índice glicêmico excepcionalmente baixo, o que significa que causam um aumento lento e modesto na glicose no sangue e uma resposta de insulina proporcionalmente pequena. Isto importa enormemente para a gordura visceral porque a insulina cronicamente elevada é um dos principais sinais hormonais que impulsionam o armazenamento de gordura visceral. Cada pico significativo de insulina envia uma mensagem clara ao seu corpo: armazene gordura centralmente. As leguminosas ajudam a manter esse sinal silencioso hora após hora ao longo do dia. Para além do controlo glicêmico, as leguminosas estão entre as fontes alimentares mais ricas em amido resistente, uma forma de fibra prebiótica que passa não digerida para o cólon e alimenta bactérias benéficas. A diversidade e saúde do microbioma intestinal foi diretamente associada em múltiplos grandes estudos humanos aos níveis de gordura visceral. Pessoas com bactérias intestinais mais diversas consistentemente têm menos gordura visceral, completamente independente da ingestão calórica total. Como usar uma chávena por dia em sopas, guisados ou saladas. Barato, saciante e notavelmente eficaz. Alimento número 9. Azeite virgem extra. O azeite virgem extra é o último alimento desta lista, e em muitos aspectos é o que une tudo o resto. O azeite é a gordura fundamental do padrão alimentar mediterrâneo. Foi estudado em mais ensaios humanos de grande escala do que praticamente qualquer outra abordagem dietética na história da ciência nutricional. Os seus efeitos na saúde cardiovascular, na inflamação sistémica e na gordura visceral estão entre os resultados mais robustamente documentados na literatura. O composto mais responsável pelo poder anti-inflamatório do azeite chama-se oleocantal. O oleocantal inibe a mesma via enzimática visada pelo ibuprofeno, produzindo um efeito anti-inflamatório poderoso e sustentado que diretamente compromete o ambiente de que a gordura visceral precisa para sobreviver e expandir-se. A diferença crítica é que o oleocantal faz isso sem os riscos gastrointestinais associados ao uso prolongado de medicamentos anti-inflamatórios, o que é uma vantagem significativa para adultos com mais de 60 anos que frequentemente já estão a gerir vários medicamentos. O estudo Predimed, um dos maiores estudos de nutrição já realizados, descobriu que o consumo diário de azeite virgem extra produziu níveis mensuravelmente mais baixos de gordura visceral em comparação com controlos dietéticos com baixo teor de gordura, juntamente com significativamente menos eventos cardiovasculares. Como usar 2 colheres de sopa por dia sobre saladas ou legumes cozinhados. A distinção é virgem extra, não light, não misturado. O refinamento retira o oleocantal e os polifenóis que o fazem funcionar. Apenas o virgem extra entrega o que a pesquisa documenta. Resumo: os 9 alimentos: abacate, mirtilos, peixes gordos, chá verde, vegetais crucíferos, ovos, alho, leguminosas, azeite virgem extra. Cada um funciona através de um mecanismo biológico distinto e documentado, abordando a gordura visceral não como um simples problema de calorias, mas como uma condição hormonal, inflamatória e metabólica que realmente é em pessoas com mais de 60 anos. Juntos, criam um ambiente nutricional onde a gordura visceral não consegue se sustentar, onde os sinais que a protegem e fazem crescer são progressivamente enfraquecidos. E onde o seu metabolismo e sistema imunitário começam a trabalhar consigo em vez de contra si. Isto não é uma dieta drástica ou um protocolo de privação. São 9 alimentos, a maioria dos quais provavelmente já tem na sua cozinha, usado w błonnik różnorodną dietę, w tym rośliny strączkowe i jagody, o których już rozmawialiśmy, te mają tendencję do posiadania flory jelitowej niezbędnej do tej konwersji. To jest kolejny powód, dla którego te pokarmy działają synergicznie. Nie są to tylko indywidualne narzędzia. Budują biologiczny system wewnątrz ciebie. Wskazówka synergii. Jedz orzechy włoskie wieczorem, może jako mała przekąska przed snem z małym kawałkiem gorzkiej czekolady, 70% kakao lub wyżej. Orzechy włoskie zawierają melatoninę i prekursory serotoniny, które wspierają jakość snu. A sen, muszę ci powiedzieć, jest jednym z najbardziej krytycznych i najbardziej niedocenianych regulatorów tłuszczu trzewnego. Badania z Uniwersytetu Chicago wykazały, że osoby pozbawione snu traciły znacznie mniej tłuszczu trzewnego nawet w identycznych warunkach dietetycznych.